Fique à vontade, Levin. O que você pretende contestar aí no que foi falado ontem pelo Rodrigo Capello? Ô Marcelo, primeiro gostaria de agradecer ao Sport TV pelo jeito de resposta, como já o fiz, pontuando o excelente relacionamento que sempre tive com o canal entre 99 e 2018, antes de me candidatar a presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, quando fui fonte e participei de várias matérias referentes à gestão e direitos esportivos e até de treinamento de jornalistas com relação à Lei Geral da Copa, convidado pelo então Paulo César Vasconcelos. São três aspectos do que disse o Capello, vou tentar ser bem breve. Sobre eu ser um candidato derrotado na urna nas últimas eleições, quando os fatos mostram que venci as eleições em todas as urnas, cujo resultado foi suspenso judicialmente, que a diretoria que lá está se sustenta em uma liminar, cujo processo não teve sentença ainda. Está suspensa há 14 meses e voltará a andar a partir de 10 de março próximo, o que pode explicar toda essa pressa nesse assunto da SAF. Em segundo lugar, disse que eu gosto de caos e de bagunça, quando na verdade criei solução administrativa e financeira para o clube, muito mais eficiente e eficaz que a apresentada sem qualquer necessidade de venda de ativos, tendo me oferecido inclusive ao VP financeiro do clube, Adriano Mendes, uma reunião aqui na minha casa, para implementar essa solução gratuitamente, me sendo negado por motivos meramente políticos. Exigir transparência é exercer a democracia e possibilitar o quadro social participar do debate, não havendo qualquer causa ou bagunça, e mostrar a todos que a enorme resistência do quadro social à venda assodada do futebol do clube, imposta de fora para dentro, sem um debate interno. Quanto aos valores, eu nunca disse que eram nominalmente 70 milhões, mas que no modelo que está sendo praticado no Brasil, dependendo do esclarecimento de onde e para onde vai o recurso de 630 milhões, se de dentro da própria operação da SAF ou para a própria SAF, talvez isso não remunere o clube social. E também há necessidade de esclarecimento, se no período do aporte contratado, o parceiro pode tirar dividendos ou qualquer outra remuneração, como taxa de administração, antes de efetivar os aportes. Sem esses esclarecimentos, fica difícil você apoiar um projeto como esse, no qual a diretoria do clube insiste em fazer isso através de como se fosse uma venda publicitária de marketing, em vez de fazer um debate aprofundado sobre uma mudança tão estrutural num clube de 124 anos de história como o Vasco. Estou à disposição de vocês aí para qualquer indagação, pergunta, mais uma vez agradecendo a gentileza de todos por permitir esse espaço. Só para contextualizar, né, o Capello ontem estava falando, ele publicou uma coluna na segunda-feira sobre as negociações do Vasco, e ontem a gente estava repercutindo aqui justamente o que ele publicou na coluna. Então, os seus questionamentos, Levin, vamos recapitular, por favor. Um questionamento com relação a ele dizer que você é candidato derrotado. Isso aí é um... Nas urnas. Candidato derrotado nas urnas. Nas urnas não foi onde eu perdi. Né? Se perdi na justiça através de uma liminar que ainda não foi julgado. O processo não tem sentença ainda, está parado há 14 meses e retorna agora 10 de março para que a gente possa ver se haverá uma sentença em breve. É esperado uma sentença ainda para esse primeiro semestre de 2022 e a situação das eleições podem ser definidas de outra maneira, porque o processo não se resolve através de uma liminar, mas através de sentença judicial. Certo. Mas, por enquanto, por determinação da Justiça, o presidente do Vasco é o Roberto Salgado. Né? Mas não por uma vitória nas urnas, mas uma vitória na Justiça liminar. Com relação aos 70 milhões, que você tinha tratado esses 70 milhões como não um adiantamento, mas como todo o valor que seria investido pela 777, e que depois os outros 630 seriam resultado de dinheiro gerado pelo próprio Vasco. Você sustenta esse ponto de vista? Não, eu sustento, na verdade, nominalmente, não quer dizer que sejam 70 milhões. A operação pode gerar isso, o aporte pode... Eu não sei se o aporte vem financiado pelo próprio clube, é preciso esclarecer se o parceiro poderá distribuir dividendos para si ou retirar alguma remuneração como uma taxa de administração antes dos aportes serem feitos, porque aí, nesse caso, quem estaria financiando o aporte seria a própria SAF do Vasco. Então, além do que, se os recursos vêm do clube ou ainda que não venham do clube vão para a SAF,
se os recursos, desculpe, vêm da SAF, e ainda que não venha da SAF, vai para a própria SAF, você não está remunerando o quadro social. Existe uma remuneração do quadro social pela venda dos ativos que pertencem aos sócios que está sendo feito. O que eu vejo, Marcelo, no momento, é que existe muito pouca informação e muito oba-oba. Está se fazendo um esforço enorme para se fazer um marketing da venda, como se fosse a melhor coisa do mundo, o melhor negócio possível para o futuro do Vasco, sem fazer um debate aprofundado, sem mostrar ao quadro social, aos próprios conselheiros, quais são os termos e condições dessa contratação, que segue aí com uma série de especulações. A gente acordou entendendo que era 1 bi em 700, o próprio Capello corrigiu dizendo que não era 1 bi em 700, eram 700. Então, existe uma série de informações desencontradas que o quadro social do clube resiste a isso. Não há uma unanimidade, como houve no Botafogo, no Cruzeiro. Inclusive, existe uma manifestação marcada em São Januário, dia 5 de março, para protestar contra essa forma assodada que está sendo imposta à SAF no Vasco. E existe o direito do quadro social e do associado de participar desse debate e de entender exatamente o que a diretoria administrativa está propondo. Porque até o momento ela preferiu ir aos jornais, ir à imprensa para divulgar dados que ainda não são concretos, porque ninguém tem esse contrato, ninguém tem esse termo, ninguém conhece, do que debater de forma democrática com o quadro social. O adiantamento de 70 milhões já foi aprovado pelo Conselho, né? O que falta agora é a segunda parte. Marcelo, na verdade, não se pode dizer nem que foi um adiantamento. O que foi aprovado foi nominalmente um empréstimo. Esse empréstimo pode se tornar um adiantamento no caso de o Conselho Deliberativo deliberar futuramente a instituição da SAF e depois ser ratificado por uma Assembleia Geral. Por hora, o que foi aprovado não é exatamente um adiantamento, mas sim um empréstimo. Se transforma em adiantamento se o acordo for aprovado. Né? Exatamente. Se não, é um empréstimo que precisa ser tomado e até jogadores das divisões de base oferecidos como garantia nos direitos econômicos. O Mário Vitor... Pois e que ninguém nem sabe quem é, Marcelo. É por isso que eu reclamo aqui da falta de transparência. Ninguém está dizendo que a SAF não possa ser uma solução, embora a gente entenda, pelo que a gente estudou, que existem outras soluções mais inteligentes para o Vasco, principalmente no momento que o Vasco está aonde está na segunda divisão. Porque qualquer critério de valuation que você use, você utiliza como um critério importante o faturamento anual do clube. E o faturamento está deprimido pelo simples fato do Vasco estar na segunda divisão. Então é como você vender um ativo importante na baixa. Mário, você chamou? Não, eu ia perguntar justamente quando o Leve fala que na verdade não é um adiantamento, é um empréstimo. Eu já fiquei preocupado, já pensei, bom, se o conselho, então, não aprovar, no final das contas, se vira um empréstimo, você tem que pagar para alguém. E aí você estava entrando, você mesmo, Bahia, estava entrando na questão de ter jogadores da base envolvidos, é isso? Aí o Levin disse que esses jogadores, inclusive, você não sabe quem são, é por aí, Levin? São oferecidos como garantia. Inclusive colocando em risco, Mário, a questão que é proibida pela FIFA do Third Party Ownership e do Third Party Influencer, que é o TPO e o TPI. Porque quando você dá como garantia jogadores, você está influenciando na empregabilidade e no direito de transferência livre que o clube e o atleta podem dispor sobre aqueles atletas que estão sendo dados. Então, ainda corre o risco o Vasco de ser punido pela FIFA pelo fato de ter colocado jogadores como garantia de um empréstimo. Muito bem. Levenciano, obrigado pela participação no Redação Sport TV. Foi um prazer recebê-lo para ouvir o seu lado da história, que é parte da nossa função aqui, né? Marcelo, obrigado. Vocês estão de parabéns aí, né? Eu acho que no ano eleitoral é muito importante se garantir democraticamente o direito das pessoas citadas a se manifestar. Um bom dia para todos e um grande programa aí para vocês, né, nessa quarta-feira de cinzas.